A análise da geopolítica do Atlântico Sul está correlacionado com o tráfico marítimo nessa região. Como vocês podem ver nessa figura, né, a intensidade do tráfego no Atlântico Sul, né, e em conjunto com o do Atlântico Norte, faz com que o Atlântico, o Oceano Atlântico, ainda seja o oceano de maior tráfego marítimo do mundo. Essa figura em particular mostra como é a dinâmica, né, do tráfego marítimo, mais particularmente no Atlântico Sul, quando você tem duas opções a partir da Ásia, contornando a África ao norte por Suez e ao sul pela África do Sul, na altura do Cabo. De modo que você tem um cruzamento desse tráfego à altura do arco, né, litorâneo do Nordeste. Então você pode ver que tem três fluxos aí, né? O que contorna a África, aquele que vai em direção à região sudeste do Brasil e aquele que vai em direção à região sul do Brasil e da América do Sul, mais em particularmente do Cone Sul. Então vamos começar uma análise mais particular, né, dessa questão do Atlântico Sul, começando pelo Cone Sul, né, na região da entrada do tráfego na embocadura do Rio da Prata, porque aí vai, digamos assim, mostrar como que se relaciona o tráfego do Atlântico Sul com o da hidrovia do Paraná-Paraguai. A dinâmica do tráfego hidroviário na região do Rio da Prata, entrando em direção à hidrovia do Paraná-Paraguai, começa na recalada, né? Nessa figura você mostra a concentração dos navios, né, na recalada, no pontão da recalada, para poder ser enfileirado e entrar na hidrovia em direção a Montevidéu e a Buenos Aires. Essa figura mostra dois aspectos. O primeiro, né, é que os práticos argentinos enfileiram os navios no pontão da recalada, como você pode ver à sua direita, essa concentração de navios, que você pode ver através do site da Marine Traffic, e depois os navios são enfileirados em direção a La Plata, né? Porque lá é que ele é novamente enfileirado para ser dirigido em direção ao Rio Paraná, para a costa, né, hidroviária argentina, e em direção ao Rio Uruguai, para a costa uruguaia, né, hidroviária do Uruguai. A questão principal, né, das atitudes, né, dos práticos argentinos em enfileirar os navios no pontão da recalada e depois em frente à cidade de La Plata, é porque a entrada do Rio da Prata, da embocadura do Rio da Prata, em direção à hidrovia do Paraná, Paraguai e do Rio Uruguaio, se faz através do que se chama Canal Punta Índio, né? É esse canal que permite a navegação dos navios de maneira segura, porque toda essa região do Rio da Prata é muito sujeito, como vocês podem ver nessa planta, né, que mostra, né, a profundidade nessa região, é muito cheia de bancos de areia. Então é preciso ter um enfileiramento dos navios no canal Punta Índio para poder ter uma navegação mais segura. Então, fazendo uma projeção da carta náutica, né, do canal Punta Índio sobre o tráfego marítimo nessa região dado pelo site do Marine Traffic, você pode ver realmente como os navios são enfileirados nesse canal para poder ter uma navegação mais segura. E assim, né, justifica, né, que você tenha esses dois enfileiramentos, né, agrupamentos de navios, um no pontão da recalada e o outro em frente à cidade de La Plata. Então, a conclusão é que o tráfego, tanto na hidrovia do Paraná, Paraguai, quanto do Uruguai, em relação à República do Uruguai, tem que ser muito bem controlado, né? Porque o tráfego é muito intenso e precisa ter um controle
para evitar congestionamentos. Então, os navios que se dirigem à hidrovia tanto do Uruguai quanto do Paraná-Paraguai têm que esperar uma chamada dos práticos em La Plata. Então, o fluxo de tráfego nessa embocadura do Rio da Prata se divide em dois, né? Em direção à hidrovia do Paraná-Paraguai e em direção à hidrovia do Rio Uruguai, como você pode ver nessa figura, tendo La Plata como ponto que vai, digamos assim, ordenar esse tráfego. Nessa figura você pode ver a configuração do rio do canal Punta Índio no Rio da Prata, que é de 120 quilômetros, e é o ponto principal, né, do ordenamento de tráfego hidroviário nessa região. Então, nessas figuras, nós estamos de novo mostrando, né, as cartas náuticas e como a projeção do tráfego marítimo, do tráfego hidroviário sobre a carta náutica demonstra como é feito a gestão do tráfego hidroviário nessa região. Então, nós podemos ver que a gestão do tráfego da hidrovia do Paraná, do Rio Paraná, na Argentina, né, que é a principal movimentação de carga, né, dentro da República Argentina, é muito sensível a congestionamentos, e isso porque é um tráfego muito intenso e tem que ter, digamos assim, um ordenamento muito rígido por parte dos práticos da recalada para que não evite congestionamentos, né? O tráfego principal da movimentação de carga dessa região, né, se refere ao agronegócio argentino, porque ele corta uma região muito irrigada, que é a chamada Pampa Úmida Argentina, que nessa figura você está vendo, digamos assim, o delta, né, extremamente irrigado, e que há uma comunicação entre a hidrovia do Paraná com a hidrovia do Rio Uruguai. Então, por exemplo, o porto de Palmira, Nova Palmira, né, ele serve tanto ao agronegócio do Uruguai quanto da própria Argentina para, eventualmente, movimentação e evitar muito congestionamento em época de safra, quando esse tráfego aumenta muito, né? A primeira parada, digamos assim, nessa hidrovia do Rio Paraná dentro do território argentino é em Zárate, porque Zárate tem uma conexão, né, através da Ruta 12 em direção à Uruguaiana no Brasil. Então ela é uma conexão entre a Rota 9, que vai em direção a Rosário, e a Rota 12, que vai em direção à Uruguaiana. Então, nessa figura, né, você mostra a concentração do tráfego hidroviário em torno dessa região de Rosário, porque é, digamos assim, o coração do agronegócio e da economia argentina como um todo, né? Então, nessa figura, nós tentamos demonstrar a importância da cidade de Rosário, né, que faz uma intermediação entre Buenos Aires, ao sul, e Córdoba, ao norte. E ela é servida por uma autopista muito moderna, né, que chama Ruta 9, que faz essa conexão de Buenos Aires até Córdoba. Aqui nós podemos mostrar bem claramente como Rosário é o epicentro da economia argentina, não só porque ela encabeça, né, digamos assim, um porto muito movimentado para o agronegócio argentino, como também é uma região muito industrializada. Desde Buenos Aires até Córdoba, você tem o coração industrial da Argentina, então é um epicentro, né, econômico de extrema importância, que tem como saída principal a hidrovia do Rio Paraná, que corta, né, toda a região da Pampa Úmida Argentina. Então, existe não só
essa região altamente industrializada entre Buenos Aires, Rosário e Córdoba, como também existe uma conexão, né, bioceânica até Valparaíso, no Chile. De maneira que essa conexão estabelece uma relação, né, econômica de troca entre a Argentina e Santiago do Chile muito intensa. Eu estive nessa região. Todas essas estrelinhas que vocês estão vendo são regiões pelas quais eu passei com o meu Uno Mille, né? Então, eu percebi que essa ligação bioceânica, ela cruza essa região de Cristo Redentor, que do lado argentino é feita em Mendonça. Mas é uma região muito complicada, porque a estrada que faz essa conexão entre Mendonça e Santiago, ela é conhecida como Estrada Caracol, o nome diz tudo, né? Durante o inverno, você precisa esperar a liberação do tráfego por parte da Polícia Rodoviária argentina e chilena para poder cruzar pelos Andes. Então, digamos assim, essa é uma região, digamos assim, um tráfego é muito difícil por causa dessa infraestrutura de cruzar os Andes. E isso não é só para essa conexão, para quase todas as relações bioceânicas entre a costa, o Atlântico Sul e o Pacífico Sul, é justamente encontrar essas regiões de cruzamento, né, dos Andes que são mais favoráveis. Todas elas, de alguma maneira, têm algum tipo de problema. Então, para além de Rosário, você vai até Resistência, né? Porque é nesse ponto da hidrovia do Paraná que ele faz uma bifurcação para o rio Paraguai. Então, é nessa região que o rio Paraguai faz um estuário no rio Paraná. E aí que é o problema, porque termina, né, digamos assim, o fluxo de tráfego dentro da República Argentina e começa no Paraguai e, eventualmente, no Brasil, porque essa hidrovia continua até Cáceres, no Mato Grosso. Então, esse ponto nevrálgico da hidrovia do Paraná é na região de Resistência e Correntes. São duas cidades que são muito próximas do limite entre o Rio Paraná, a hidrovia do Rio Paraná e a hidrovia do Rio Paraguai. Então, a partir daí, o tráfego que é gerado pelo Paraguai, principalmente, e secundariamente pelo Brasil, pode onerar, né, todo esse movimento da hidrovia do Paraná na costa hidroviária argentina, que já é bastante intenso. Então, essa região é muito sensível. Os práticos têm que começar o controle não só no pontão da Recalada e em frente à cidade de La Plata, mas também aí nesse ponto, para poder, digamos, minimizar e otimizar o tráfego hidroviário na região da hidrovia do Paraná, que corta a Argentina e é, como nós vimos, o coração econômico da Argentina, né? Essa figura mostra, né, a relação entre Resistência e Corrientes, que fazem parte não só da estrutura, né, digamos assim, de controle do tráfego hidroviário argentino, como também do cruzamento de várias rotas rodoviárias que compõem, né, a movimentação de tráfego dentro da hidrovia do Rio Paraná na costa argentina, na costa hidroviária argentina. Quer dizer, isso quer dizer que do lado do Rio Paraná, dentro da República Argentina, você tem uma rota, né, rodoviária que vai contornando o rio, né, de maneira que ele serve como alternativa para desanuviar tráfego. Porque na medida que certos pontos entram em congestionamento, você movimenta a carga para cima e para baixo, dentro da hidrovia, pelo lado terrestre, para poder, digamos assim, desanuviar o tráfego hidroviário em época de safra ou escoamento de safra. Eu tive nessa região, não em Resistência e Correntes, mas em Rosário, em época de tráfego. E o congestionamento é muito intenso. Então você vê que existe não só rodovias disponíveis, como também ferrovias que têm que desviar o tráfego para poder minimizar, né, digamos assim, o congestionamento da hidrovia do Paraná
do Rio Paraná na República Argentina. Então, é fundamental, junto com o rio, você ter, né, digamos assim, um tráfego terrestre, rodovias e ferrovias, para poder movimentar e evitar congestionamentos ao longo de todo o percurso, né? Então, quando entra dentro da hidrovia do Paraguai, propriamente dito, nós estamos em outro país, nós estamos na República do Paraguai. E o ponto principal é a cidade de Assunção, a capital, onde você está vendo aí nessa figura um enfileiramento, uma aglomeração de navios, porque onde é a rota principal de escoamento do agronegócio da República do Paraguai. Você está vendo que Assunção é uma cidade grande e o Paraguai vem se desenvolvendo rapidamente dentro do seu agronegócio, de maneira que ele gera tráfego que, eventualmente, tem que ser segurado, né, naquela ponto onde ele se encontra com a hidrovia do Rio Paraguai. Porque, em última análise, o tráfego gerado pela República do Paraguai vai, principalmente em Assunção, né, que como você está vendo, é uma cidade grande, vai compor o congestionamento na República Argentina, que tem que ser gerenciado não só pelos práticos, como também pelo sistema rodoferroviário da Argentina. Então, qualquer aumento, né, da capacidade de gerar mais agronegócio pela República do Paraguai afeta a República Argentina. E o mesmo também vale para o Brasil, né? Então, seguindo, né, em direção seguindo a rota da hidrovia do Paraguai, depois da República do Paraguai, nós entramos no Brasil. E o ponto, né, mais congestionado é Corumbá. Então você vai ver que tem aí o Porto Curvo e depois Porto Jennifer, mas que é o Porto de Corumbá. Essa figura mostra, digamos assim, que Corumbá, digamos assim, é o ponto mais alto, né, do Rio Paraguai, da hidrovia do Rio Paraguai, para capacidade de gerar carga, porque nessa região existe a mina de Urucum da Vale, que tem uma planta de beneficiamento se não me engano, em Rosário, na Argentina. Então, essa planta de beneficiamento significa que parte do escoamento do minério da Vale é feita pelo Porto Gregório Curvo, né? E eventualmente onera a República Argentina, mas também beneficia, porque em troca a Vale criou uma usina de beneficiamento, né? Então não é, digamos assim, que a Vale use a hidrovia do Paraná na Argentina como meio de passagem, não, ela usa como meio de beneficiamento. Então a República Argentina também se beneficia disso, né? Então essa figura mostra bem a dinâmica, né, do tráfego hidroviário da região de Corumbá, que é principalmente gerado pela Vale através dessa mina de Urucum, que você está vendo aí na estrelinha, e a própria cidade de Corumbá. Agora, usar essa hidrovia do Paraguai como meio de escoamento do agronegócio brasileiro, né, vai, como está sendo feito, né, e discutido em Porto Murtinho, né, é problemático, porque na medida que você aumenta o tráfego, o tráfego hidroviário no Paraguai, no Rio Paraguai, você vai onerar a República Argentina, que já é, digamos assim, muito intenso. E nós temos alternativas para a rota do agronegócio brasileiro. E, digamos assim, a República Argentina não tem. Ela a hidrovia do Rio Paraná é a peça principal, como nós vimos, que corta o coração econômico da Argentina, tendo Rosário como seu epicentro. Então é preciso tomar muito cuidado como se fala em usar o Rio Paraguai como meio de escoamento do agronegócio brasileiro. Aqui vale mencionar uma outra rota bioceânica, porque nós estamos comentando muito essas rotas bioceânicas, né, que vai ligar, que por suposto ligaria o Brasil ao Chile, né? E eu fiz essa rota com o meu Uno Mille, então todos os pontos que vocês estão vendo com estrelinha, eu passei de carro e representa postos de gasolina e pontos de restaurantes que eu parei para fazer algum tipo de reabastecimento, né? À direita, essa linha toda
pontilhada de estrelinhas é a BR-116, a do seu lado é a BR-153 e todas as outras rotas que eu passei para poder estudar essa região com mais cuidado, né? Então, essa rota que eu estou mostrando aí, eu passei por ela, entendeu? Então, a rota anterior que eu tinha mostrado para vocês, passando pelo Paço de Cristo Redentor em direção a Santiago, eu subi pela costa pacífica do Chile até o porto de Mexilhones. Mexilhones é um porto novo, né, que faz, digamos assim, um, um terminal, né, digamos assim, do porto de Antofagasta, porque o porto de Antofagasta foi como que desativado, digamos assim, só serve para turismo, e a parte, digamos assim, industrial se tornaram vários terminais. Um deles é o porto de Mexilhones, que eu visitei, um porto muito moderno, muito bem aparelhado. Então eu estudei essa possibilidade de fazer essa rota até, digamos assim, o Brasil, né? Não é a melhor rota, nem foi otimizada, é apenas um estudo de investigação. Então, uma outra passagem para cruzamento dos Andes é por essa região que você está vendo aí, é o Passo Rama, né? Jama, ou Rama, como se fala em espanhol, que através do deserto do Atacama, passando por São Pedro Atacama e descendo pela Ruta 9, a partir de Jujuy, em direção a Santiago del Estero, Santa Fé, até Zárate, quando eu tomei a Rota 14 em direção à Uruguaiana, até o Porto de Rio Grande, né? O que é importante salientar aqui é que essas rotas bioceânicas, elas não são simples como se parece, e é comentado na mídia, né? Primeiro porque essas passagens, por exemplo, essa passagem de Passo Rama, ela é melhor do que a passagem do Cristo Redentor, porque aí não tem nenhuma rodovia caracol, ela é mais ou menos plana, é um deserto, né? Só que, como é um deserto, ela é muito pouco povoada, então ela não tem muita infraestrutura de postos de gasolina, de apoio de oficinas mecânicas para poder cruzar essa região, né? Então, não é, digamos assim, uma rota de alta densidade demográfica, porque toda essa região do norte da Argentina, né, Jujuy, Santiago del Estero, tem um nível de atividade econômica bem menor. Não é igual a Buenos Aires, Rosário, Córdoba e Mendoza, né, que cruza para Santiago. Então, ela tem um problema de densidade demográfica. Agora, a possibilidade de tráfego ferroviário, né, de uma conexão ferroviária, né, bioceânica, é muito difícil, né? A única ligação ferroviária que existe, mas não está em funcionamento, é em Arica, né, que vai até La Paz. Mas ela não é usada pela Bolívia porque ela prefere usar, digamos assim, o transporte rodoviário, porque o transporte rodoviário cria para a Bolívia uma certa classe média de caminhoneiros e rende, digamos assim, um bem-estar social muito maior que se ela tivesse que gerar apenas tráfego ferroviário. Então, a outra opção, né, é aquela que eu volto a mostrar, que eu já tinha mostrado antes, que é a ligação de Buenos Aires até Valparaíso, né? Mas elas não. O problema dessas ligações bioceânicas é que os países não usam a infraestrutura de outros países, né, para atingir os seus próprios objetivos. Se você passa pela infraestrutura, né, de um país, você tem que gerar atividade econômica. Então, nós não podemos, por exemplo, atingir o Chile passando pela infraestrutura, né, rodoviária, ferroviária ou hidroviária da Argentina, porque a Argentina vai reclamar, porque ela tem já um desenvolvimento econômico dessa região muito peculiar, que se desenvolveu ao longo dos anos a organização econômica da Argentina. Então você não pode usar a infraestrutura de um país para atingir outros objetivos em terceiros países. Isso fica, digamos assim, muito complicado.
Agora, o que mudou, né, nessa configuração toda econômica, porque essa relação de bioceânica da Argentina com o Chile já existe há séculos, né? A única coisa que mudou nessa configuração é que o Brasil criou uma série de ocupação de território, né? No interior da Amazônia, em Mato Grosso, Rondônia e Roraima, que gerou outras atividades de tráfico para o Brasil. E essas relações não estão relacionadas com a infraestrutura da Argentina ou do Chile, mas com a própria infraestrutura do Brasil, porque houve um realinhamento econômico do Brasil a partir da ocupação de todo esse território feito pelo Plano Viário Nacional a partir da década de 1950. Então, em relação àquela figura anterior, nessa figura, eu estou mostrando que as rotas da soja de Mato Grosso em 2008 são essas que beneficiam os portos de Vitória, Santos, Paranaguá e São Francisco do Sul. Quer dizer, a organização econômica do território brasileiro é essa que você está vendo nessa figura, a partir da ocupação do território, feita pelo Plano Viário Nacional, porque antes de 1950 não existia isso. Então, é essa ocupação do território brasileiro que gerou, né, tráfico para esses portos que nós estamos mostrando aqui. Então, existe a possibilidade de você fazer uma rota bioceânica para o Chile? É muito difícil que isso aconteça, porque primeiro você teria que passar pela infraestrutura da República Argentina, né, para atingir outros objetivos no Chile. E seria difícil que a Argentina concordasse com isso, né? Por que haveria de fazer isso? E segundo, por que nós faríamos isso? Né? Porque em detrimento, né, da organização econômica do nosso território, que favorece São Francisco do Sul, Paranaguá e Itajaí. Porque se você fizesse uma rota que usa o porto de Mexilhões, digamos assim, para escoamento do agronegócio brasileiro, eventualmente você ia tirar carga de São Francisco do Sul, Paranaguá, Santos e até mesmo Itajaí. Então, recentemente, Itajaí está reclamando que é a perda de tráfego portuário naquela região. Então, se isso acontecesse, se tivesse uma ligação bioceânica, o Brasil ia suspender, né, para beneficiar Itajaí, e não um suposto tráfego em direção a Mexilhões, digamos assim. É por isso que essas rotas bioceânicas são muito complicadas e difíceis de serem resolvidas, né? Então, além da ocupação do Mato Grosso, de Rondônia e Mato Grosso do Sul, nós também tivemos a expansão do agronegócio em direção a Goiás e a região oeste da Bahia. E aí nós estamos mostrando uma outra, né, digamos assim, consequência do Plano Viário Nacional. A rota da soja, né, de novo, o mesmo produto soja, de Goiás e da Bahia, dessa região oeste da Bahia, que beneficia, que é escoada pelos portos de Vitória e Santos. Então, de novo, é essa reorganização econômica do território brasileiro propiciada pelo Plano Viário Nacional que rearranjou toda a política, toda a geopolítica do Atlântico Sul, a partir de 1950. Então, como consequência, né, daquele reorganização econômica do território brasileiro a partir das estradas que possibilitaram a viabilidade do agronegócio em Mato Grosso, Goiás e até mesmo, né, Bahia, sul do Piauí e Maranhão, é a relação, né, desse tráfico em direção aos portos de Santos, Vitória, São Luís e ao fluxo, né, de tráfego marítimo no Atlântico Sul. Então, existe, vocês estão vendo aí nessa figura, essa relação. A partir da Cidade do Cabo, você tem praticamente três fluxos, né? Um em direção ao norte e nordeste do Brasil, um em direção à região sudeste, que é, digamos assim, o ponto central em Santos, e em direção ao sul, digamos assim, ao Porto de Rio Grande, mas não só ao Porto de Rio Grande, mas em direção ao estuário do Prata. Então, a reorganização
do território brasileiro a partir do Plano Viário Nacional, criou essas novas condições geopolíticas do tráfego marítimo na região do Atlântico Sul, do Oceano Atlântico. Então, a esse tramo, digamos assim, desse fluxo marítimo, de rotas marítimas para o sul do Brasil em relação ao Porto de Rio Grande e ao Estuário do Prata, também se movimenta não só em direção à hidrovia do Paraná-Paraguai, mas em direção ao sul da Argentina, porque além da hidrovia do Paraná, dentro do território argentino, nós temos também os portos de Mar del Plata e Bahia Blanca, né, que serve como alternativa ao tráfego hidroviário do Rio Paraná. Mas, como todo o epicentro da economia argentina está em Rosário, né, o impacto de Bahia Blanca e Mar del Plata é relativamente pequeno. Então, aí você pode ver o movimento, né, digamos assim, marítimo em relação ao porto de Mar del Plata e Bahia Blanca, que são alternativa ao canal hidroviário argentino. Seguindo para o sul, nós vamos ter os portos de Porto Madryn, Porto Rivadavia, Porto Deseado, até a entrada de Magalhães. Lembrando que o Estreito de Magalhães é uma opção de tráfego bioceânico, marítimo, entre a costa, o Atlântico Sul e o Pacífico Sul. Então, voltamos de novo à figura que mostra, né, através do site da Marine Traffic, bem claro, né, que existe esse fluxo de tráfego principal em direção ao sudeste, que se divide em sudeste e sul e sudeste e norte. Sudeste e sul seria de Santos, Paranaguá, até, digamos, Itajaí, e ao norte, em direção a Santos, Rio de Janeiro, até Vitória. E um outro tráfego ao sul que vai em direção a Rio Grande, mas que está não só em direção ao porto de Rio Grande, mas também ao estuário do Rio da Prata. De novo, nós estamos mostrando a rota da soja do Mato Grosso para justificar essa mudança, né? Essa mudança de rotas marítimas no Atlântico Sul, porque ela passa a servir, a usar os portos de Vitória, Santos e Paranaguá e São Francisco do Sul para escoamento, né, do agronegócio de Mato Grosso. Eu estou só colocando soja, mas como um exemplo, uma série de outros produtos também passam a ser usados e vão justificar aquela intensidade de tráfego que nós vimos na figura anterior. Aqui mais um detalhamento da rota da soja de Goiás e da Bahia, com escoamento em direção ao porto de São Luís, Vitória e Santos, mostrando que não foi só a região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas toda essa região do Brasil, né, de Maranhão, Piauí, sul do Piauí e noroeste da Bahia, que foram beneficiadas com a expansão, né, agrícola propiciada pelo agronegócio. Então, aqui nessa figura, a composição das duas rotas, né, de soja entre Mato Grosso, Goiás e Bahia, com um escoamento em relação a Porto de Manaus, Santarém, São Luís. Você vê que a organização do território nacional a partir do Plano Viário Nacional mudou radicalmente o Brasil a partir de 1950. A consequência dessa reorganização econômica do território brasileiro a partir do Plano Viário Nacional volto de novo a mostrar, o movimento, né, de tráfego marítimo, que é demonstrado pelo site da Marine Traffic, em relação aos portos, né, que nós mencionamos na escoamento de soja de Mato Grosso, Goiás e sudeste da Bahia, e noroeste da Bahia. Então, a organização do tráfego marítimo no Brasil pode ser feito, né, dessa maneira, analisando essa região sudeste e sul, que vai do porto de Santos até o porto de Rio Grande, que mostra, digamos assim, o enfileiramento, né, o agrupamento de navios em torno de Santos, que é onde tem essas pontos vermelhos que são de
de plataformas marítimas, né, de petróleo do pré-sal, até o verde, que é cargo, ou pode ser agronegócio ou carga geral, mas que você vai ver agrupado nessa região sul do Porto de Rio Grande, né? E você vê que existe um fluxo, né, através do Atlântico Sul que vai direto para o Porto de Rio Grande e, ao mesmo tempo, em direção ao estuário do Rio da Prata. E um outro que vai direto ao Porto de Santos com essas distribuições em relação ao Paraná, ao Porto de Paranaguá, São Francisco do Sul e Itajaí, e ao norte, Rio de Janeiro e Vitória. Aqui mais um close-up dessa região sul do Brasil, mostrando desde o porto de São Francisco do Sul até Porto de Rio Grande, né? Mostrando mais ou menos como esse tráfego marítimo se organiza. Então, o Porto de Rio Grande impacta não apenas o movimento de tráfego marítimo em Rio Grande, mas também na Lagoa dos Patos, porque, de alguma maneira, impacta também o Porto de Porto Alegre. Aí mostra o agrupamento de navios no Porto de Rio Grande, mostrando que é uma relação de bastante intensidade, mas que tem uma organização do território que é um pouco diferente daquela que nós vimos, né? Lembra do escoamento da soja de Mato Grosso do Sul e Goiás. Aqui é mais do Rio Grande, talvez de Santa Catarina e alguma coisa do Paraná. Que nós estamos vendo o movimento, né, de tráfego em Porto Alegre, que é uma região mais industrial, e tem várias áreas aí de beneficiamento de subprodutos do agronegócio, né, de fertilizantes e implementos agrícolas. Essa figura é bem sintomática, né, porque ela mostra exatamente o grau de agrupamento de navios no Porto de Paranaguá, São Francisco do Sul e Itajaí. Por isso que nos leva àquela conclusão que eu tinha feito anteriormente, que há uma divisão de tráfego marítimo no Atlântico Sul em direção a Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul e Itajaí. Você vê um certo escalonamento, né? E depois de Santos em direção a Rio de Janeiro e Vitória. Então, aí nós estamos vendo, né, o Porto de Santos e o Porto de São Sebastião. Os dois têm que ser vistos em conjunto, porque não só é uma questão de escoamento, né, do cargo, né, de carga, tanto de containers quanto de commodities pelo Porto de Santos, como também de área de apoio e distribuição de petróleo a partir do pré-sal, né, que é a concentração das plataformas marítimas que estão próximos dessa região. Lembrando que o Porto de São Sebastião é um terminal, né, de petrolífero da Petrobras. Então, esse vermelho que estamos vendo aí nessa figura significa navios, né, ou plataformas marítimas de petróleo. E o verde é cargo, pode ser container ou pode ser commodity. Então, a reorganização do território brasileiro a partir do Plano Viário Nacional, que gerou, como nós vimos anteriormente, aquele fluxo de soja, né, de Mato Grosso e Goiás e Bahia, houve também um outro impacto que foi a descoberta do pré-sal, que gerou tráfico marítimo petrolífero. Então, nós temos três aspectos, né, que considerar na reorganização econômica do território brasileiro a partir de 1950. O agronegócio, o pré-sal e a exploração mineral, né, da Vale, porque a Vale não tem só uma mina, ela tem várias minas espalhadas pelo Brasil que serve, digamos assim, para atingir várias rotas, digamos assim, ao norte, em São Luís, ao sul, no Rio de Janeiro, na ilha de Guaíba, no estuário da Prata, como nós vimos na mina de Urucum, com beneficiamento me parece que em Rosário, e ainda em Vitória, a partir das minas
que ela tem em Minas Gerais. Então, para além do Porto de Santos, né, em direção ao norte, nós temos então aí o impacto não só agora do agronegócio, mas sim do pré-sal e da exploração mineral do estado de Minas por parte da Vale, que tem dois terminais, né? Um lá em Tubarão, no Porto de Vitória, e o outro um terminal de Ilha-Guaíba, no Porto de Itaguaí, que é parte dessa região, né, do Porto Organizado do Rio de Janeiro, e também em conjunto com o Porto Organizado de Angra dos Reis. O que significa que essa região tem, dentro do contexto da Organização Econômica do Brasil, não o agronegócio, mas o minério da Vale e a exploração petrolífera do pré-sal. Porque o Porto do Rio de Janeiro ele é muito importante como apoio ao pré-sal brasileiro. Então, a partir do Rio de Janeiro, a organização do fluxo das rotas marítimas está relacionada de alguma maneira com o petróleo explorado no pré-sal. Então, nós estamos vendo que Porto de Macaé, o Porto de Açu, serve para exploração, de apoio, né, a exploração de petróleo do pré-sal. Tanto assim que esse vermelho são ou plataformas marítimas petrolíferas ou navios petrolíferos, né? Então, no Porto de Vitória, nós temos a exploração, a principal atividade é a exploração de minério da Vale a partir do Porto de Tubarão, onde você está vendo essa concentração de verdes, né, que é commodities, no caso agrícola. Mas também no Porto de Vila Velha, ela tem também um importante terminal de container. Então, esse detalhamento do Porto de Vitória, ao norte, Tubarão, ao sul, o terminal de Vila Velha de containers. Então, você pode ver que aí Vitória tem tanto minério quanto containers e também um pouco de apoio da exploração de petróleo do pré-sal. Em direção ao norte do Porto de Vitória, nós temos o Porto de Barra do Riacho, que é um importante porto para escoamento de celulose, mas também mostra, né, os pontos em vermelho, que são as plataformas marítimas do pré-sal. Aí está um detalhamento do porto de Portocel, de escoamento de celulose da Barra do Riacho. De novo, eu mostro, né, o mapa de movimentação marítima do site da Marinha e Tráfico para mostrar essa correlação da justificativa econômica, né, da organização do território brasileiro e do movimento marítimo, do tráfego marítimo no Atlântico Sul. Esse mapa mostra, né, os estados brasileiros, o movimento ao longo da costa brasileira e o tráfego que cruza o Atlântico Sul. Então, agora nós queremos investigar melhor o impacto dessa organização do território brasileiro a partir do Plano Viário Nacional, que no caso eu estou mostrando aí a soja, e o impacto que isso causa nessa região do Cone Sul, principalmente em torno de São Paulo, né? Então, para além do agronegócio, nós temos as bacias petrolíferas, que é o outro aspecto da reorganização de toda essa região do Cono Sul do Brasil, né, e que impacta a geopolítica do Atlântico Sul, que são as bacias petrolíferas e as plataformas do pré-sal. As bacias petrolíferas justificam essa aglomeração, né, de plataformas marítimas que justifica muito, né, a exploração, é muito justificada pela exploração do pré-sal e que vai mostrar, digamos, demonstrar como, né, o tráfego marítimo está relacionado com isso. Então, as plataformas marítimas geram refinarias e terminais petrolíferos. Então, eu estou compondo, né, digamos assim, aquilo que a organização do território brasileiro a partir do agronegócio, a partir do pré-sal e as consequências dentro do território brasileiro, principalmente em São Paulo, porque a população do estado de São Paulo é de 45 milhões de habitantes. Então, essas refinarias e terminais são mais intensos nessa região.
Então, agora nós começamos a entender mais, digamos assim, como as rotas terrestres, né, do Brasil são justificadas pelo tráfego marítimo. Então, primeiro, nós estamos vendo aonde isso é mais, essas rotas, digamos assim, terrestres são mais intensas, na região de São Paulo. E dentro do estado de São Paulo, na macrometrópole de São Paulo. Porque aí nós vamos ter dois tipos de terminais: os portos, que é o Porto de Santos, e os aeroportos de Guarulhos e Viracopos. Então, só considerando o Porto de Santos, a partir do Google Mapa, eu fiz uma série de roteamentos, entendeu? Para ver como era o movimento de carga em relação, digamos assim, àquelas rotas que eu já tinha mostrado do agronegócio brasileiro e em direção ao Porto de Santos. São mais rotas do que essa, mas eu apenas estou aqui demonstrando isso de uma maneira mais clara, porque senão ficaria o mapa muito intenso, né? Então, não é só o Porto de Santos que justifica, digamos assim, essas rotas terrestres para, digamos assim, as várias atividades econômicas do Brasil, principalmente do agronegócio, mas também dessa região industrializada da macrometrópole, né? E que envolve os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, compondo aquilo que nós estamos chamando aqui da macrometrópole de São Paulo, onde moram, num raio de 200 quilômetros em torno do centro de São Paulo, 30 milhões de pessoas. Essa macrometrópole é composta pela micro-região de São José dos Campos, é composta pela micro-região de Jundiaí, pela micro-região de Sorocaba e pela micro-região da Baixada Santista, além da micro-região da região metropolitana de Campinas, né? Todas essas regiões metropolitanas de São José dos Campos, Campinas, Jundiaí, Sorocaba e Santos, né, gravitam em torno da região metropolitana de São Paulo, que você está vendo nessa aglomeração em vermelho. Para além da macrometrópole, nós temos várias aglomerações urbanas estratégicas, né, do interior do estado de São Paulo, como Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, além de outras, né, que geram, digamos assim, que são parte de uma organização industrial do estado de São Paulo, gravitando em torno da macrometrópole de São Paulo. E essas rotas que elas oferecem é a relação de troca com o resto do Brasil, de produtos industrializados. Então, de novo, a reorganização do Plano Viário Nacional propiciado a partir de 1950 gerou não só agronegócio, o pré-sal, os minérios da Vale, como também a região industrializada da macrometrópole de São Paulo. Aqui nós estamos demonstrando de uma maneira resumida e simplificada, para o mapa não ficar muito confuso, as rotas em direção à macrometrópole de São Paulo. Significa que essa região industrializada troca carga com o resto do Brasil. Então, o Brasil inteiro é mercado industrial da macrometrópole de São Paulo e a macrometrópole de São Paulo é mercado consumidor de todas as regiões metropolitanas do resto do Brasil que vendem para cá. Então, nós vendemos para o Brasil inteiro, aqui em São Paulo, e o Brasil inteiro vende para nós. Então, existe uma relação, né, bionívoca inseparável, né, para a sobrevivência econômica, né, do Brasil e da reorganização do território econômica do território brasileiro a partir de 1950, que não é só o agronegócio, né, mas é o pré-sal, é a exploração mineral da Vale e é essa organização industrial a partir da macrometrópole de São Paulo e do seu interior, né, digamos assim, que gravita em torno dessa macrometrópole. Para quem acha que não tem ferrovias no Brasil, tem ferrovias. Então, as conexões ferroviárias em torno dessa macrometrópole de São Paulo formam o maior mercado ferroviário do Brasil. Agora, se eles são explorados na sua potencialidade para gerar carga, maior capacidade de carga, isso é uma outra história. Aqui eu estou compondo apenas as conexões rodoviárias do estado de São Paulo para ver como essas rotas terrestres, né, compõem, digamos assim, com a macrometrópole, a organização do território brasileiro, econômica do território brasileiro.
Então, completando, nós temos as rodovias federais. Então, você vê que a intensidade, né, das conexões terrestres, né, em direção à macrometrópole é muito intensa. Agora, nós temos que levar em consideração alguns aspectos, porque como é que isso se organiza? Isso se organiza em direção ao Porto de Santos, mas de uma maneira muito peculiar, porque a partir da movimentação da origem, a composição da origem da carga em direção ao Porto de Santos, nós podemos ver as pressões que o volume de tráfego terrestre exerce sobre o Porto de Santos e, eventualmente, sobre a formação de rotas marítimas, né? Nós estamos vendo, o que chama a atenção é que essa macrometrópole corresponde a 65% da carga destinada ao Porto de Santos. Agora, dentro dessa macrometrópole, nós temos 10 cidades, né, que são muito próximas da região metropolitana de São Paulo, que geram 44% da carga em direção ao Porto de Santos. Então, daqueles 65% das cargas que se dirigem ao Porto de Santos, metade anda no máximo 110 quilômetros, estão muito próximas da região metropolitana de São Paulo. O que eu quero dizer com isso é que a pressão sobre o tráfego terrestre, né, principalmente rodoviário, é sobre a região metropolitana de São Paulo. Essa figura mostra claramente que é a pressão sobre da região metropolitana de São Paulo que exerce uma pressão de tráfego em toda essa organização econômica do território brasileiro. Então a questão não é bem, né, digamos assim, as conexões rodoviárias, ferroviárias, mas sim a pressão de tráfego que é exercido nessa região muito industrializada da macrometrópole de São Paulo primeiro e depois dessa região metropolitana, aonde está metade da carga, da pressão de carga sobre o Porto de Santos e sobre a infraestrutura dessa região. Uma análise mais cuidadosa do anel viário de São Paulo mostra que a pressão exercida, né, sobre o tráfego terrestre nessa região da macrometrópole está concentrada dentro da cidade de São Paulo, principalmente nas marginais, no complexo Maria Maluf, porque faz uma conexão da Imigrantes Anchieta com a Radial Leste, e além da Avenida Bandeirantes e um pouco menor, mas com certa intensidade, da Avenida 23 de Maio, que faz uma conexão com a Radial Leste, de maneira que existe uma conexão desde o aeroporto de Congonhas até a região industrializada de Belém, Belenzinho, usando a Radial Leste. Eu percorri essa região, todo o anel, desde da Avenida Bandeirantes até a Dutra, em dia de feriado e em dia de movimento. Então, o que eu percebi é que o tráfego, né, não é circular, não existe tráfego circular. O tráfego, né, ele se movimenta a partir do sentido norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, ou a ordenação dos pontos cardinais, porque não há sentido de você tomar, digamos assim, como eu fiz, o anel viário na Via dos Bandeirantes e sair na Anhanguera. Isso não faz sentido, porque o tráfego não faz um movimento circular. Então, ele tem trechos que se justificam. Por exemplo, no amarelo é onde o tráfego é mais intenso, porque eu imaginaria que eu entrando pela Bandeirantes, eu ia ver um aumento do tráfego em direção a Imigrantes, porque seria em direção ao Porto de Santos, mas isso não é verdade. A pressão do tráfego nessa região em amarelo do Rodoanel é local, quer seja pelas cidades que estão localizadas nessa região, principalmente na Castelo Branco, Barueri, e
ou pelo escoamento em direção a Regis Bittencourt, porque originalmente, antes de 1950, né, a movimentação de tráfego dentro da cidade de São Paulo, quando ela tinha 2,5 milhões de habitantes, era feito pela BR-116, que é a Dutra, as marginais Tietê e Pinheiros e a Regis Bittencourt. Com o desenvolvimento da macrometrópole, isso extrapolou, mas a organização econômica da cidade de São Paulo continua gravitando em torno disso, dessa, digamos, BR-116, pondo, digamos, pressão sobre o tráfego local. Então, o que eu quero dizer, concluindo, é que o Rodoanel não contribuiu significativamente para a redução do tráfego da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a maioria do tráfego que é gerado pelo metade do volume de tráfego em direção ao Porto de Santos, vem de dentro da macrometrópole, que está muito conturbado. Então, as empresas se organizaram dentro da macrometrópole, dentro da região metropolitana de São Paulo, e não em torno do anel viário. Então, se você vem pela Fernão Dias, não é que você vem de Minas, você vem do arco, né, formado entre Campinas e São José dos Campos, que encontra, digamos assim, uma via de escoamento pela Fernão Dias, e ela vai dar diretamente na Marginal Tietê. Ela não vai usar ela não vai usar o Rodoanel, nem tampouco a via Dom Pedro I para a via São José dos Campos e Dutra chegar ao Porto de Santos, usando eventualmente esse tramo, né, leste, né, do Rodoanel sul em direção a Anchieta e Imigrantes. Isso não acontece dessa maneira. E o que acontece é que a maior parte do tráfego, mesmo de Anhanguera e Bandeirantes, ela flui em direção a Marginal a Tietê. Tanto assim que nessa região existe o conhecido Cebolão, que é onde tem um congestionamento muito grande e constante, e que o Rodoanel não diminuiu. Não diminuiu por causa disso, porque a maior parte da organização econômica da macrometrópole de São Paulo está concentrada dentro da região metropolitana de São Paulo, e a movimentação de carga em direção ao Porto de Santos se dá dentro dessas avenidas, Marginal, Pinheiros, Tietê, Avenida 23 de Maio, Bandeirantes, Complexo Maria Maluf, Jaco Pêssego e Radial Leste, e não via Rodoanel. Agora, a questão, né, da administração do tráfego e da carga do Porto de Santos, ela não está relacionada só ao Porto de Santos, mas está relacionada também com os aeroportos. Por quê? Porque existe uma integração modal porto-aeroporto devido a essa intensa globalização dos terminais no mundo inteiro. Então, veja esses dois gráficos. À sua esquerda é a movimentação de carga em tonelada no Porto de Santos e nos aeroportos de Congonhas e Viracopos. E do outro lado é a movimentação em dólares, né, em dinheiro, do Porto de Santos em relação aos aeroportos de Viracopos e Guarulhos. O que chama atenção é que o Porto de Santos absorve 90% da carga em tonelada, mas apenas metade do seu valor em dinheiro. Porque o resto, um quarto vai para o aeroporto de Guarulhos e o outro quarto para o aeroporto de Viracopos, com uma ligeira vantagem para o aeroporto de Viracopos. Por que isso acontece? Porque a globalização dos terminais faz com que haja um rearranjo, né, das cargas, tanto em direção ao porto quanto em direção aos aeroportos, de maneira que a distribuição da carga é em relação à distância e ao seu valor, de acordo com a conveniência
digamos, da prestação de serviço. Porque se é mais rápido, ela vai pelo aeroporto. Se ela é mais lenta, ela vai pelo tráfego marítimo. Porque isso é devido a essa integração dos terminais, tanto portos quanto aeroportos. Então não é à toa que a distribuição de valores movimentados por Santos, Guarulhos e Campinas é, digamos assim, muito bem arquitetado no sentido de ser um modelo que não é aleatório, porque é metade, um quarto e um quarto. Isso, de modo algum, é aleatório, é produto de uma integração modal. Então, os aeroportos, o Porto de Santos e os aeroportos de Guarulhos e Campinas estão integrados através da globalização dos terminais. Então, não faz sentido mais nós falarmos de autoridade portuária de Santos, mas sim da autoridade portuária da região da macrometrópole de São Paulo, que embarca o aeroporto de Guarulhos e de Campinas. Então, as rotas principais das exportações brasileiras, segundo o estudo que eu fiz baseado na Alice Web, mostra as 10 principais rotas, né, do Porto de Santos, que eu mapeei, como você está vendo nessa figura, levando em conta que existe, como nós mostramos na figura anterior, uma globalização desses terminais do Porto de Santos e dos aeroportos de Guarulhos e Campinas. Aqui, então, segundo a Alice Web, as principais rotas aéreas dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, mostrando, né, que ela se compõe, tanto o aeroporto tanto os aeroportos quanto o Porto de Santos fazem parte da mesma questão da administração de uma autoridade portuária. Em última análise, né, aquelas análises que nós fizemos das rotas terrestres e da integração modal dos portos e dos aeroportos e do fluxo hidroviário dos rios da Bacia do Prata, justificam, em última análise, essa figura que nós mostramos logo no início dessa apresentação, que é a justificativa das rotas marítimas do Atlântico Sul em relação à organização econômica do território do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai.
We felt bad that you'd been abandoned, left behind. Story of my life. Como assim, meu?